Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje na página 14 e 15, vocês estarão fazendo a leitura desse texto. Todos podem ser criativos, verdade ou mentira? Então, vocês estarão lendo esse texto para responder as questões propostas. Na questão 1 está perguntando, qual é o assunto do texto? O texto fala sobre o quê? Na questão 2, você concorda com o argumento do texto de que ser criativo é uma questão de prática? Você vai justificar a sua resposta, então é uma pergunta bem pessoal, né? Você vai dar a sua opinião. Pesquise no dicionário o que significa criatividade. Nessa 3, então, você vai precisar de um dicionário. Se você não tiver um dicionário na sua casa, você pode pesquisar na internet. Lá no Google, coloca dicionário, vai aparecer vários dicionários online que você vai poder pesquisar o significado dessa palavra, tá bom? Na 4, após ler a definição no dicionário, sua opinião sobre pessoas criativas mudou ou não? Depois que você viu o significado do que é criatividade, a sua opinião mudou sobre pessoas criativas? Então, você também vai justificar a sua resposta aqui, certo? Mudando já para a página 15 agora, nós temos a questão 5. Que diz assim, com seus estudos sobre anúncio publicitário, você considera que ser criativo é uma característica importante de um publicitário? Você vai explicar a sua resposta. Então, pelo que a gente viu sobre o anúncio, sobre as imagens que eles usam, sobre as frases que eles usam também, você acha que essas pessoas precisam de criatividade para estar fazendo esses anúncios? Você vai explicar a sua resposta. Na 6, a criatividade pode ser usada em outras áreas? Se sim, quais? Então, você vai responder. Em quais áreas que é preciso ser criativo? Em quais outras profissões? Você vai pensar para responder. Logo aqui mais embaixo, a gente vai entrar em transitividade verbal. Certo? Então, vamos lá. Vamos ler esse quadrinho aqui para entender um pouco melhor. Transitividade verbal é a relação que o verbo estabelece com seus complementos. Por exemplo, há verbos que não precisam ser complementados. E há verbos que obrigatoriamente precisam de algo para completar o seu sentido. Então, o que é transitividade verbal? É a relação que esse verbo vai ter com os seus complementos. Aqui disse que há verbos que vai precisar de complemento para a gente entender o sentido deles. E vai ter verbos que não vai ser preciso disso. Eu coloquei lá no cronograma para vocês exemplos de frases com esses tipos de verbos, certo? Eles são o verbo intransitivo, o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. Começando pelo verbo intransitivo, é aquele verbo que ele tem sentido completo. Ele não precisa de complemento para que a gente entenda o sentido que ele tem na frase. Por exemplo, se eu falo, o menino caiu. Caiu é um verbo. Quando eu falo caiu, você entende o que aconteceu com o menino. Não precisa de eu colocar um complemento extra, uma parte extra, para você entender o sentido desse verbo. Você já entendeu. Então, quando a gente tem esse tipo de verbo, ele vai se chamar verbo intransitivo. Agora, quando nós tivermos verbos que precisem de complemento, eles vão ser chamados de verbos transitivos, quando eles precisarem de complemento. Por exemplo, se eu falo, eu ganhei. Ganhei é um verbo. Mas quando eu falo ganhei,
eu quero saber, eu ganhei o quê e eu ganhei de quem? Aí que vai entrar se esse verbo vai ser direto ou indireto. Olha só, para o verbo direto, eles vão ser complementados com um primeiro termo ligado a ele, mas sem preposição. Aí lá no cronograma, eu coloquei para vocês exemplos de preposições, para vocês se lembrarem. Olha, aqui também está explicando um pouquinho, ó. Preposição é aquela palavrinha que vai estar sempre colocando dois termos, né? Em relação. Vai estar ligando uma parte à outra. Então, exemplos de preposição: a, ante, após, até, com, contra, de, desde. Então, aqui eles colocaram algumas que são mais usadas nesses verbos, né? Após os verbos. Então, aqui no meu verbo transitivo direto, eu não vou precisar do uso da preposição dentro do meu complemento depois. Agora, no transitivo indireto já vai ter. Por exemplo, se eu falo, eu ganhei flores. Quando eu falo eu ganhei o quê? Flores. Flores é um substantivo. Eu não tenho uma preposição depois do verbo. Mas se eu falo assim, ó, eu ganhei flores, aí aparece de minha mãe. Esse de é uma preposição. Então, eu ganhei de quem? De minha mãe.